que os tradutores da Septuaginta removeram o nome de Deus e o substituíram por Kyrios, e que os escritores do Novo Testamento seguiram este padrão. Mas em 1944, essa crença foi provada errada, após serem publicados papiros da Septuaginta sob o nome Fuad 266. Nesse fragmento da Septuaginta, nós encontramos o nome de Deus, Yod-He-Vav-He, em caracteres aramaicos. Mais tarde foram encontrados os rolos do Mar Morto, e os fragmentos da Septuaginta foram achados também. E aqui nós temos o nome, em caracteres hebraicos antigos, em meio ao texto grego. Dessa forma, o erudito Rolf Aruli conclui o seguinte: Então é um fato que todos os fragmentos da Septuaginta, até o ano 50 da nossa Era Comum, contêm o nome de Deus, seja em escrita aramaica, escrita hebraica antiga, ou conforme a transcrição grega, Yao. Assim, o argumento de que os escritores do Novo Testamento usavam Kyrios, porque os tradutores da Septuaginta faziam assim, está errado. God's name either in Aramaic script, in Old Hebrew script, or as the Greek phonetic transcription Yao. Phonetic transcription Yao. Proverbs chapter 30 verse 4. Who has ascended into heaven or descended? Who has gathered the wind in his fists? Who has bound the waters in a garment? Who has established all the ends of the earth? What is his name? And what is his son's name, if you know? Egypt, 200 years before Christ. 72 Hebrew translators are gathered together in Alexandria to translate the books of the biblical Old Testament from the Hebrew language into Greek. This is a fragment from the Dead Sea Scrolls labeled 4Q120, dated 1st century before Christ, and it represents Leviticus chapter 4, verse 26-28, and we can see the inscription here, Yao, Yao. This very first translation from the Hebrew text to the Greek language is known as the Septuagint, or LXX. In order to help the reader pronounce God's name correctly, they transliterated the Most High's name with the Greek characters iota, alpha, omega, written in Greek, pronounced Yao. But what does the name Yao mean? According to Strong's Hebrew 3050, it defines Yah in Psalms 68 verse 4 as Yao phonetically, a short form which means the self-existent or eternal one. Let's look into the work of 1st century Greek historian Diodorus of Sicily. He proves the phonetics further. He writes, "And among the Jews, Moses referred his laws to the God who is invoked as Yao, Yao." And there's a footnote here, so if we go down this page, we now see that this pronunciation seems to reflect a Hebrew form, Yahu. So whenever you hear of names such as Netanyahu, it really is to be pronounced Yao. So in his days, Diodorus would have heard Hebrews calling their God, pleading to their God, Yao.
אני מחזיק ביד קמע מהתקופה הביזנטית שנתגלה בחורבת ארבל לפני 40 שנה פחות או יותר על ידי תושבת מושב ארבל, טובה חביב, זיכרונה לברכה. הפריט הועבר לידי רשות העתיקות. הקמע והסצנות שמופיעות עליו מאוד מעניין, ממש מרתק. אפשר לראות בצד הפנים של הקמע דמות של רוכב על גבי סוס, שמקיפה את הסצנה, ובה כתוב ביוונית, האל האחד המנצח את הרוע. מתחת יש לנו את האותיות איוטה, אלפא, אומגה וטאו, אותיות היווניות, ואז בעצם הדבר מספר לנו שגם יהודים ענדו קמעות מהטיפוס הזה, טיפוס מיוחד, כשהמטרה הייתה להגן מפני רוחות רעות, שדים ועין הרע. O amuleto foi provavelmente produzido na região para proteger contra demônios e a maldição mágica conhecida como mal-olhado, uma velha crença mantida em todo o mundo antigo pelo menos desde o século VI a.C. de acordo com esta crença. Acredita-se que o amuleto, que já foi usado em um colar, data de cerca de 1500 anos atrás, durante o período bizantino de acordo com a Autoridade de Antiguidades de Israel, IAA. Naquela época, a região era governada pelo Império Romano do Oriente, que também era conhecido como Império Bizantino em homenagem a Bizâncio, o antigo nome da cidade em que se baseava. Até então Bizâncio havia sido renomeado Constantinopla, e agora é Istambul. Embora o amuleto esteja inscrito com letras gregas, elas formam o nome judaico de Deus. Os arqueólogos encontraram o amuleto de bronze, que tem cerca de 8 centímetros de comprimento e 4 centímetros de largura, perto do local de uma antiga sinagoga judaica em Arbel, a oeste do Mar da Galileia. A localização e as inscrições sugerem que o amuleto pode ter sido usado por alguém que era judeu, apesar de suas origens religiosas, disse Ethan Klein, arqueólogo do IAA. Embora os estudiosos geralmente identifiquem os portadores desses amuletos como cristãos, o fato de o amuleto ter sido encontrado em um assentamento judaico contendo uma sinagoga nos séculos V e V depois de Cristo, pode indicar que mesmo os judeus do período usavam amuletos de este tipo de proteção contra o mal-olhado e demônios, disse Klein no comunicado. Esse tipo de amuleto era relativamente comum na época na região da Galileia, e no que hoje é o Líbano. Às vezes, são conhecidos como uma forma do selo de Salomão, em homenagem ao lendário rei israelita. Uma inscrição grega gravada acima da cabeça do cavaleiro diz: o único Deus que vence o mal, e o nome de Deus em letras gregas, Iau, está inscrito sob as pernas do cavalo. E o nome de Deus em letras gregas, Iau, e o nome de Deus em letras gregas, Iau. Aqui você vê um trecho de um dos manuscritos do Mar Morto contendo um salmo. Ele está escrito com as letras quadráticas normalmente usadas depois do cativeiro babilônico, mas note que o nome de Deus permanece escrito com os caracteres mais antigos que o copista fez questão de manter como era escrito antes do cativeiro o nome de Deus. O mesmo fenômeno vemos em algumas cópias feitas pelos judeus na tradução da Septuaginta que eu já mencionei. Aqui também está indicado por uma seta ao lado como o nome de Deus foi grafado de modo diferente. Essa versão grega de Símaco leva a crer que outros textos judaicos, além da Septuaginta, também grafavam o nome de Deus com letras paleo-hebraicas, mesmo que o texto estivesse copiado em grego. Mas isso também não é uma uniformidade. Em algumas cópias, o nome de Deus aparece em letras hebraicas quadráticas. Agora, uma exceção à regra parece ser um fragmento do livro de Levítico encontrado também ali nas cavernas de Qumran. Nele, o nome de Deus é transliterado pelas letras gregas Iota, Alfa e Ômega, lendo-se Iau.
isto pelo menos em 2 ocasiões. Alguns, com base nisto, pensam e defendem que a pronúncia Ial seria a mais correta e ela estaria mais original que a pronúncia Yehová. Mais tarde, com a introdução da letra J, Yehová acabou virando Jeová, mas isto não significa que esta era a intenção dos copistas judeus, isto é, dizer que Jeová seria a pronúncia correta do nome de Deus. As próprias testemunhas de Jeová, numa afirmação, a meu ver, muito honesta, admitem que o nome Jeová não indica a pronúncia original dos hebreus, mas a escolha deliberada feita pela forma mais comum do nome de Deus pronunciado em língua inglesa. Jeová, embora aceito por causa do costume adquirido de cristãos de assim entenderem o hibridismo entre o tetragrama sagrado e a palavra Adonai, não é necessariamente a pronúncia correta e original do nome de Deus. Hoje nós vamos falar de um achado arqueológico recém-encontrado e ele é chocante. Ele está relacionado com a maldição de Josué. Também ele é o texto hebraico mais antigo já encontrado no mundo e ele contém também o nome de Deus. Vamos falar tudo sobre esse achado arqueológico que está revolucionando o estudo da arqueologia bíblica em tão poucos dias. Ele é uma pequena tábua de um pouquinho mais de 2 centímetros de tamanho. Ele é feito de chumbo e foi encontrado originalmente em dezembro de 2019. Mas por que só agora a gente está sabendo disso? Porque o chumbo ele é dobrado. E isso quer dizer que quando eles encontraram ele, eles conseguiam ver a letra Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico. E eles imaginaram que provavelmente dentro, se eles abrissem, teriam texto. Mas já que isso é muito, muito antigo, se eles abrissem, a chance dele quebrar e se esfarelar era muito grande. Então eles pegaram esse achado e enviaram ele até Praga, até a República Tcheca, onde eles usaram scanners, parecidos a scanners de tomografia médica, e eles conseguiram criar um modelo 3D dessa tábua sem abrir ela. E aí eles começaram a ler o texto que estava do lado de dentro, e o texto é realmente chocante. Vamos ler juntos agora o texto em hebraico e depois em português. Arur, Arur, Arur. Arur Lael Hashem. Tamut Arur. Arur Mot Tamut. Arur La Hashem. Arur, Arur, Arur. Amaldiçoado, amaldiçoado, amaldiçoado. Amaldiçoado pelo Deus Yud Rei Vav. Você morrerá amaldiçoado. Amaldiçoado, você certamente vai morrer. Amaldiçoado por Yud Rei Vav. Amaldiçoado, amaldiçoado, amaldiçoado. O tetragrama são 4 letras. O Yud Rei Vav Rei. Agora, nesse texto que a gente encontrou, que é quase 400 anos anterior à Estela de Mecha, a versão mais antiga que a gente já encontrou, o nome de Deus, ele não aparece como tetragrama, pessoal. Aparecem só 3 letras dele. O Yud, o Rei e o Vav. O último rei não está escrito nessa pequena tábua. E é realmente uma das coisas que chama a atenção nesse texto, é o nome parcial de Deus, e ele aparece 2 vezes, quer dizer, não foi um erro, não foi que apagou. Quem escreveu, escreveu propositalmente somente as 3 letras. Mas essas 3 letras, elas sim aparecem no judaísmo e a gente sim pronuncia elas. Por exemplo, o nome Matitiyahu. O final da palavra Matitiyahu é exatamente as mesmas letras que aparecem nessa pequena tábua. Então, provavelmente a leitura podia ser feita dessa maneira. נראה קטן, אבל דבר זעיר כמו זה היה אחד הממצאים הארכיאולוגיים המרגשים ביותר בירושלים. זוהי טביעת חותם, בולה, של אדם בשם גמריהו בן שפן, המוזכר בספר ירמיהו,
כסופר המלך. הבולה של גמריהו התגלתה לצד עשרות בולות נוספות ממש כאן, ועוררה התרגשות עצומה. 25 שנה לאחר מכן, שם למעלה, נתגלתה טביעת חותם נוספת. כשפענחו אותה החוקרים, הם מצאו להפתעתם שם נוסף המוכר מהמקרא, יהוכל בן שלמיהו. הממצא המיוחד הזה מחזק את ההשערה שלפיה אזור הארמון היה סמוך לכאן, אולי בראש קיר התמך הזה. סופרי המלך, ואולי גם המלכים עצמם, עשויים היו לעבור ממש כאן. על הקיר הזה אולי נשען המלך חזקיהו, ועל הרצפה הזאת אולי צעד הנביא ירמיהו. ואולי את האבן הקטנה הזאת ידע דוד המלך בקלע. כי בעיר דוד, אפילו לקטנה שבאבנים, יש סיפור. Qual é o nome de Deus em hebraico? Existe Jeová, Javé, em hebraico? Eu faço esse vídeo com muito respeito e com muito temor ao tema, porque, afinal de contas, quem somos nós para falar qual é o nome de Deus? Mas o objetivo do vídeo é trazer para você um pouco de conhecimento do hebraico para tirar suas dúvidas que você possa ter com respeito a esse tema. Eu quero começar falando desse tema com uma experiência que eu tive na escola em Israel. Se você não sabe, em Israel, a Tanar, ou seja, o Antigo Testamento da Bíblia, é uma matéria de escola, ou seja, tem professor, tem aulas, tem prova. Então, em uma dessas aulas de Tanar, o meu professor, ele pediu para os alunos lerem um versículo da Tanar, do Antigo Testamento. Então, eu me deparei com 4 letrinhas que estavam ali no meio daquela frase. Yud, Rei, Vav, Rei. São 4 letras que as pessoas dizem o tetagrama sagrado, 4 letras sagradas que se referem ao nome de Deus em hebraico. Agora, a única palavra que na Tanar ou no Antigo Testamento não tem vogal é o nome de Deus. Ou seja, essas 4 letrinhas, Yud, Rei, Vav, Rei. Você se pergunta, tá bom, mas da onde veio Jeová? Da onde veio a palavra Javé? Eu não vou me aprofundar nesse tema porque já existem vários estudos, vários vídeos falando sobre isso, mas o fato é que pegaram essas letras, essas 4 letrinhas, colocaram vogais nelas, colocaram sinais, adicionaram uma letra J e daí vieram esses nomes que para mim são adaptações linguísticas. E sobre o nome Yah ou sobre o nome Yahu, esse seria o nome de Deus? Na verdade, você que não está familiarizado com esse nome, os profetas carregam essas terminações no nome deles. Por exemplo, Elias, que em hebraico é Eliau, Isaías, que pode se chamar Yeshayahu ou Yeshayah, Yarmiá, que é Jeremias ou Yarmiau. Essa terminação Yah, Yahu é uma referência ao nome de Deus. Yahu represent the Yod, Hey, and Vav in Yod, Hey, Vod, Hey, the Hebrew divine name of God. Iota, Alpha, Omega, is the Greek form of Tetragrammaton. The Yod as Iota, Hey as Alpha, and Vav as Omega, pronounced as Iyahu. In Revelation 22, verse 12 through 14, Iyahu proclaimed himself to be the Alpha and Omega. Behold, I am coming soon, and my reward is with me, to give to each one according to what he has done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Blessed are those who wash their robes, so that they may have the right to the tree of life and may enter the city by its gates. Alpha and Omega are the first and last letters of the Greek alphabet. Among the Jewish rabbis, it was common to use the first and the last letters of the Hebrew alphabet to denote the whole of everything, from beginning to end. Iyahu, as God is not bound by space-time, there is no beginning or end. We invoke
Iau. C'est-à-dire que le nom divin, donc tétragramme, qu'on va préciser après comment est-ce qu'il doit être prononcé, se rencontre très fréquemment dans le texte des Écritures, ce qui montre à quel point il est important pour celui qui le porte. Comment vous sentiriez-vous si des personnes qui professent vous aimer de tout leur cœur ne connaissent même pas votre véritable nom? Vous vous sentiriez peut-être blessé, n'est-ce pas? Les parents connaissent le nom de leurs enfants, les enfants connaissent le nom de leurs parents, un mari connaît le nom de son épouse et vice-versa. Mais malheureusement, les croyants ne connaissent pas le nom de leur sauveur. Par exemple, si je rencontre quelqu'un et que je pense que cette personne s'appelle Alex, mais qu'en réalité il s'appelle Maxime. Si au début je l'appelle Alex, en pensant que c'est son véritable nom, il me répondra par politesse et parce qu'il sait bien que je fais référence à lui, car je suis dans l'ignorance de son véritable nom. Mais lorsqu'on apprendra à se connaître et que l'on passera du temps ensemble, il me dira « Tu sais, mon véritable nom n'est pas Alex, mais c'est Maxime. » Je pense que vous avez compris l'exemple. Le yod et le he sont la contraction du nom du Père. Donc le nom du Père, c'est le tétragramme yod, he, vav, he, YHWH. Et le yod he, c'est la contraction de son nom, les deux premières lettres. Le yod he se retrouve dans un grand nombre de noms et mots bibliques. Il est reconnu que ces deux lettres rassemblées se prononcent Yah. On retrouve également dans plusieurs noms bibliques les trois lettres suivantes. Yod, He et Vav. Donc les trois premières lettres du nom du Père et les trois premières lettres du nom du Messie. Ces trois lettres ensemble se prononcent Yahou. Le Vav devient un U et se prononce donc Ou, Yahou. Et lorsqu'on le contracte, on obtient Yod et He qui donne Ya. Yud, He, Vav, He. Ou qu'on prononce Yahou. Voici le nom du Père. Agora, eu vou aproveitar esse momento para falar do nome de Deus. Porque eu acho que é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal. O nome de Deus. Que é o tetragrama, que é o tetragrama, que é o tetragrama. O nome Mateus vem do hebraico e ele se pronuncia Matitial. E ele se pronuncia Matitial. Matitial é a junção de Matanat, que é presente, com parte do tetragrama. Matitial é a junção de Matanat, que é presente, com parte do tetragrama. Com parte do tetragrama, que é o nome que eu comentei. E por isso, juntando, fica Matitial, que é presente de Deus. That this is the seal impression of Isaiah the prophet. Consider. First, it is indisputable that this seal is inscribed with the Hebrew name for Isaiah. While this name was undoubtedly common in ancient Judah, it is rare for an individual to have his own private seal. Only important officials or royalty bore their own private seal, so whoever this Isaiah was, he was important. Second, the position of the text in relation to the outer edge of the bulla suggests that there is space in which added lettering would almost certainly have existed. Third, consider too that there are only three potential options for the identity of the missing letter in Navi. The most logical and the most natural explanation is that it was an aleph. With an aleph, the word Navi means prophet. Among all the bullae from the excavation, this bulla was impressed by the seal of Yeshayahu Hanavi, Isaiah the prophet. Yeshayahu, Yeshayahu, Yeshayahu.
Shalom, this is Nehemiah Gordon, and I'm here today in Jerusalem with Professor Emeritus at Hebrew University of Jerusalem, Bezalel Porton. Professor Porton is best known as the editor of the Elephantine Papyri, one of the most important collections of documents in Jewish history. So here Professor Porton is opening up one of his books. How many volumes is this book? 4. It's 4-volume, and the official title is? Textbook of Aramaic Documents from Ancient Egypt. 5th pre-Christian century, there was stationed on the island of Elephantine, which lies opposite Aswan, a Jewish military colony. Mm-hmm. And then when the Persians conquered in 525, the Jews already had a temple there. And we have a list of contributors. Each one gave 2 shekels to the god Yahu. That's the way he was called at Elephantine. I can't let that go. Finish your sentence, then we got to talk about that. They're all Hebrew names, the same that we find in the book of Jeremiah. Mm-hmm. Okay, you mentioned how, you mentioned the god Yahu. Talk to us a little bit about how, and you're talking about what we know in Hebrew as Yud-He Vav-He, the tetragrammaton. In my book, I mentioned that in Greek texts, we do have that spelling. Yahweh. So if you take that Greek form from 4Q120 in the Dead Sea Scrolls and you combine it with what we find in Elephantine, there's an Aramaic form of God's name. Does that mean they spoke that name in Elephantine? Did the people that worship Yahweh? Did the people that worship Yahweh? Did the people that worship Yahweh? אני נמצא בחפירות חניון גבעתי שבעיר דוד, בגן לאומי סובב חומות ירושלים. מתנהלות כאן חפירות ארכיאולוגיות בניהול אוניברסיטת תל אביב ורשות העתיקות, ואני מחזיק ביד חותם שכתוב עליו בכתב עברי קדום שם של אדם עקר בן מתניהו, עקר בן מתניהו, 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 מתניהו. הוא התגלה כאן, בתוך החדר הזה, בתוך החורבן, נמצא מאוד מרגש ומאוד יחידאי, בטח כשהוא מגיע בהקשר. זה לא מקרה שהחותם נמצא במבנה שנמצא כאן, אנחנו בעצם בשיפולים המערביים של שלוחת עיר דוד, החל מאמצע תקופת הברזל, איפשהו במאה השמינית לפני הספירה. המרחב הזה הופך למרחב המרכזי של העיר. In archaeological excavations we conducted in the Ophel area, we found a most unique item, that is the private seal impression of King Hezekiah. This is the first time that such an item is found ever in archaeological excavations. This is so tiny, it's just 1 centimeter, and it was found during the wet sifting. It's a system that makes it possible for such an item to be revealed, otherwise it's so easily get lost. And we can see very easily the name of King Hezekiah, the symbol that he chose to put on his seal impression, with the sun disk with wings and symbol of life on both sides of the wings. And of course, this is a seal, private seal of the king, that most likely held by the king and by nobody else. And we found it. We found it in a royal quarter. That means that we get as close as possible, tangible as ever, to King Hezekiah himself. So when the material come back from sifting, we make a list of all the names that we have in the bulea, and one of the bulea was this one. We read in the initial reading, לחזקיהו מלכיהו, לחזקיהו מלכיהו, לחזקיהו מלכיהו, לחזקיהו מלכיהו. אחרי שהבולה נוקטה, התברר שהיא נושאת את השם יאכל בן של עמיהו, אחד משריו של המלך צדקיהו, מאותם אלה שביקשו את מותו של הנביא ירמיהו. להחזיק את הבולה הקטנה, הסנטימטר הזה ביד, לפני 2600 שנה, לפתוח את התנ"ך בירמיהו ל"ז, ירמיהו ל"ח, לראות
יוכל בן של עמיהו, בן שובי, יוכל בן של עמיהו, זה אותו אדם. אחד המקרים הבודדים שאפשר באמת להחזיק את התנ"ך פתוח, להחזיק ממצא ביד השנייה ולראות שזה אותו אדם. זה פשוט חוויה מדהימה, מרגשת. תגלית של פעם בחיים. של עמיהו, של עמיהו, של עמיהו. כתובת בכתב עברי קדום שנמצאה על קערת חרס באזור מעיין הגיחון היא עדות נוספת לשלטון היהודי בירושלים בימי קדם. הכתובת שנתגלתה במהלך חפירות של רשות העתיקות משויכת ככל הנראה לזמן שבין מלכות חזקיהו לחורבן ירושלים בימי המלך צדקיהו. עדיין לא ברור מה משמעות הכתובת.